Bom, pessoal, a aula de hoje tem como tema transtornos psicológicos e a Bíblia. Uma introdução. Na última aula, nós vimos um pouco que, ao longo da história, as pessoas com sintomas de loucura, ou conhecidas como loucas pelos discursos da sociedade, na Idade Média e também na Idade Contemporânea, eram vistas como perigosas, agressivas e que ofereciam perigo para a sociedade. Como não tinham diagnósticos, medicações, essas pessoas eram submetidas à tortura e até mesmo algumas eram acorrentadas, ficavam em isolamento e eram excluídas da sociedade. E do século XV ao século XIX, o conceito de loucura passou de natural a patológico. O exemplo do problema da loucura nos mostra o quê? Nos mostra que os transtornos mentais ou transtorno psicológico foram ignorados ou mal estudados ao longo dos anos, tendo seu estudo mais aprofundado a partir das últimas décadas para cá. O que mudou ao longo do tempo é a forma como os indivíduos e a sociedade veem e passam a tratar aqueles que sofrem de transtorno psicológico. Na década de 80, por exemplo, com a reforma psiquiátrica em curso, foram surgindo novas formas de lidar com a doença mental, e uma grande novidade nesta época foi o surgimento do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, criado justamente para atender esta demanda de pessoas com problemas de transtorno psicológico. Transtorno mental é, então, um problema de saúde pública. É importante falarmos sobre os transtornos mentais, porque, para se ter uma ideia, cerca de 450 milhões de pessoas no mundo sofrem de transtorno psiquiátrico. E, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. E no Brasil, estimativas recentes mostram que os transtornos de depressão e ansiedade respondem, respectivamente, pela quinta e sexta causa de anos vividos com incapacidade. Pessoas que, por estarem no quadro depressivo ou no quadro de um transtorno de ansiedade, acabam se afastando da sua atividade laborativa ou de trabalho. E segundo quadros, no Brasil, levantamentos epidemiológicos realizados pelo Ministério da Saúde apontaram para uma prevalência de transtornos mentais em torno de 20% na população adulta, 3% na população geral. Aliás, 3% da população geral sofre com transtornos mentais severos e persistentes. 6% da população apresentam outros transtornos psiquiátricos graves, decorrentes, por exemplo, do uso do álcool e outras drogas, e 12% necessitam de algum atendimento em saúde mental, seja contínuo ou eventual. O que essas informações nos mostram? Nos mostra a necessidade de nós cuidarmos da nossa saúde mental. Agora, entre os transtornos mentais que mais prevalecem em nossa sociedade, está a depressão e a ansiedade, e também o estresse. São os três que mais prevalecem. E é bem possível, é bem provável que com esta pandemia que nós estamos vivendo desde o ano passado, essas informações estatísticas já com certeza sofreu uma alteração, pois o número de pessoas que têm desenvolvido depressão, têm entrado no quadro de ansiedade ou desenvolvido uma síndrome do pânico por conta da pandemia da Covid-19 aumentou muito. A gente vê, assim, que o cenário de incerteza, de medo, de isolamento, afetou de maneira muito forte, gerando um sofrimento psicológico não só na pessoa
a nível individual, mas também impactando na saúde emocional de famílias. Da psicopatologia ao transtorno mental. A área da psicologia que vai estudar os transtornos mentais é a psicopatologia. A palavra psicopatologia vem da junção de psico, que nós já estudamos, significa lento, sobre de vida, sentido de atividade mental, e patos, patologia patos, que significa doença, paixão e sentimento. Então, a psicopatologia estuda os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental, e é a área de estudo que está na base da psiquiatria, cujo enfoque é clínico. A psicopatologia, como ramo da ciência, trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, as mudanças estruturais e funcionais associadas a ela e suas formas de manifestação. Uma diferença entre a psicologia e a psicopatologia. A psicopatologia é, pois, uma ciência autônoma e não um prolongamento da neurologia ou da psicologia. Quem fala isso? Dalgala Rondo, 2008. Para ele também, a psicopatologia é o estudo da origem do desenvolvimento diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais e comportamentais. A patologia é o estudo da natureza da doença, incluindo causas, desenvolvimento e resultados. A psicologia estuda o comportamento humano e os seus processos mentais. A psicologia é a ciência que envolve várias áreas do conhecimento, que atua no conhecimento sobre o homem, seu comportamento e suas relações, podendo estar presentes em muitas áreas da vida, como educação, saúde, relacionamento e trabalho. Ok? Então, uma pequena diferença entre a psicopatologia e a psicologia. Lembrando que a psicologia, ela tem várias áreas de atuação, conforme nós já ministramos aqui em uma de nossas aulas. Psicologia organizacional, psicologia clínica, psicologia na área jurídica e etc. Dalgala Rondo nos chama a atenção para dois aspectos básicos dos sintomas psicopatológicos. Ele fala o seguinte: temos na psicopatologia a forma dos sintomas, isto é, sua estrutura básica, relativamente semelhante nos diversos pacientes. Alucinação, delírio, ideia obsessiva, labilidade afetiva. E seu conteúdo, ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural. Conteúdos de culpa, religioso, de perseguição e etc. Ou seja, uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela poderá desenvolver os mesmos sintomas que uma outra pessoa tem. O que pode mudar é o grau. Uma pode desenvolver o sintoma da ansiedade em grau muito mais moderado e outro em grau muito mais grave. Transtorno mental. Esse slide vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho o que é um transtorno mental ou transtorno psicológico. E aqui tem uma palavra muito importante, um conjunto. Então, transtorno não é um termo exato, mas é empregado para implicar a existência de um conjunto. Conjunto de quê? De sintomas clinicamente identificáveis. E aí a gente tem também como uma definição de transtorno psicológico, transtorno mental, que afeta o humor, o comportamento, o raciocínio, a forma de aprendizado e maneira de se comunicar de um indivíduo. E nós temos aqui do lado esquerdo, também como sendo parte desse transtorno mental, interferência nas funções pessoais da pessoa. Retardamento mental, também conhecido como invalidez mental e incapacidade intelectual, transtorno de personalidade e dependência de substâncias. Embaixo a gente tem o seguinte: pensamento, sentimento ou comportamento. No transtorno mental, isso pode se dar de maneira combinada, a pessoa pode ter um transtorno psicológico
e a gente ter a combinação de pensamento e comportamento, comportamento e sentimento, ou os três agirem juntos, ok? E aí a gente tem agora uma diferença entre transtorno mental e saúde mental. É importante a gente entender qual a diferença entre a saúde mental e o transtorno mental. Se a saúde mental envolve um bom funcionamento nas atividades diárias, resultando em uma vida mais produtiva, no trabalho, na escola, na família, relacionamento mais saudáveis, além da capacidade que uma pessoa tem de se adaptar à mudança e lidar com os eventos, com as adversidades da vida, o transtorno mental é totalmente oposto a isso. Na saúde mental, o que vai acontecer? A pessoa ela tem a capacidade de administrar a sua própria vida. Ela tem essa capacidade de administrar a sua vida, de lidar com as suas emoções, seus sentimentos. Mas no transtorno mental, há uma mudança significativa no pensamento, maneira como a pessoa pensa, nas suas emoções e no comportamento, podendo ser caracterizado por aquilo que nós falamos, combinação, tá? Podendo ser caracterizado por combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que pode afetar as relações com outras pessoas. Resultado de problema no relacionamento interpessoal, atividades sociais, trabalho e família. Então, assim, o que quero mostrar para você é que, diferente da saúde mental, o transtorno psicológico vai sempre trazer um prejuízo. A pessoa ela vai ser prejudicada em uma área da vida dela. Ok? Avaliação diagnóstica. Para dar o Galarrondo, a avaliação do paciente em psicopatologia é feita principalmente por meio da entrevista. Então, antes de você dizer à pessoa que ela tem um transtorno psicológico, é preciso fazer uma avaliação psicológica com essa pessoa, tá? E aí a gente usa a entrevista, juntamente com a observação cuidadosa do paciente, e, de fato, o principal instrumento de conhecimento da psicopatologia é isso aqui, a entrevista, com observação cuidadosa, mas também existe alguns aspectos importantes nessa entrevista diagnóstica, que é, por exemplo, a anamnese, ou seja, na anamnese a gente vai avaliar o histórico dos sinais e dos sintomas que o paciente apresenta ao longo de sua vida. Seus antecedentes pessoais, familiares, se na família tem alguém com problemas psicológicos, transtorno psicológico, assim como o meio social que ela vive, como é essa pessoa no meio social, como é essa pessoa em família. E aí tem o exame psíquico, né, que também é feito, o exame psíquico do estado mental atual da pessoa. A gente tem avaliação neurológica, psicodiagnóstica. Psicodiagnóstico usa testes psicológicos para poder ajudar na avaliação diagnóstica dessa pessoa. Avaliação física, tais pacientes devem ser examinados do ponto de vista somático por meio da semiologia somática adequada. E aí, aquilo que nós falamos, anamnese somática, exame físico, exames laboratoriais e de imagem. Del Galarrondo fala também que existe outras formas de se fazer avaliação. Através de uma ficha, faz-se um levantamento de algumas informações importantes, ele chama de perguntas introdutórias, né? Começa pelas perguntas introdutórias, sobre o estado atual do paciente, e aí vem a história psiquiátrica do paciente, se ele está com um transtorno, com suspeita de algum transtorno, quanto tempo ele está com esse problema, quais têm sido os sintomas, queixa principal é a história da doença mental, como ele veio a desenvolver, a partir de quando desenvolveu esse transtorno psicológico,
interrogatório sintomatológico complementar sobre os sintomas, antecedentes mórbidos pessoais, psiquiátricos, episódios psiquiátricos anteriores, descrever quais foram, hábitos, se a pessoa usa álcool ou se a pessoa usa de maneira esporádica ou ela é dependente de álcool ou de uma outra substância, antecedentes patológicos familiares em consanguíneos e parentes não consanguíneos, relacionamentos e dinâmica familiar, descrever como é esse relacionamento aí familiar, como esse indivíduo aí na sua casa, junto aos seus entes queridos. Exame físico, né, estado geral da pessoa, né, ver como está o pulso, pressão arterial, peso, altura, e no exame neurológico, avaliar a marcha, equilíbrio, como é a pessoa andar, se ela consegue manter esse equilíbrio. Vamos ver agora as causas dos transtornos psicológicos ou transtorno mental. Os transtornos mentais não têm uma causa específica, mas que são formados por fatores biológicos e psicológicos e socioculturais. E aí a gente tem algumas outras causas. A gente tem, por exemplo, alterações no funcionamento do cérebro, podemos colocar como alterações no funcionamento do cérebro, a atuação dos neurotransmissores, é a nossa química cerebral, que são substâncias químicas cerebrais de ocorrência natural, que transportam sinais para outras partes do cérebro e do corpo. Quando as redes neurais que envolvem esses produtos químicos são prejudicados, a função dos receptores nervosos do sistema nervoso muda, levando à depressão e outros distúrbios emocionais. Temos também fatores genéticos, que são traços herdados, ou seja, a doença mental ou transtorno psicológico é mais comum em pessoas cujos parentes de sangue também têm uma doença mental. Então, certos genes podem aumentar o risco de desenvolver uma doença mental e sua situação de vida pode desencadear isso. Então, não significa dizer que um parente lá seu teve um problema de uma depressão muito séria, ao ponto de chegar a um quadro de suicidar-se, que você que está com depressão vai desenvolver o mesmo quadro de uma depressão psicótica. Então, depende muito da situação vivida de cada um e como essa pessoa lida com os eventos estressores. Fatores da própria personalidade do indivíduo, aí a gente entra nos transtornos de personalidade, ação de um grande número de estresse, são os estresses da vida diária, agressões de ordem física e psicológica, também pode causar um transtorno psicológico, perda, decepções, frustrações, sofrimento físico e psíquico que perturbam o equilíbrio emocional. Em relação às perdas, por exemplo, chamar a atenção, por exemplo, que algumas pessoas elas podem desenvolver um transtorno psicológico a partir de uma perda de um ente querido. Eu tenho um relato de paciente que entrou num quadro de depressão muito profunda devido à perda de um ente querido. Então, a perda, o luto, não só a perda de um ente querido, mas a perda do trabalho, a perda de um relacionamento, isso pode desencadear na pessoa também um transtorno psicológico, ok? Fatores de risco. Vamos agora falar um pouquinho desses fatores de risco. A gente pode colocar como um fator de risco uma história de doença mental em família, que é um pouco também relacionada à causa, situações estressantes da vida, como problemas financeiros, morte de um ente querido ou divórcio, conforme nós falamos. Na questão do divórcio, a gente observa algumas mulheres desenvolverem um quadro depressivo por conta de uma situação de divórcio, onde elas sofreram psicologicamente durante o período em que estavam casadas. Danos cerebrais como resultado de uma lesão grave, lesão cerebral traumática, como um golpe violento na cabeça. Uso de álcool ou drogas, uma história de infância de abuso ou negligência, e aí a criança que foi abusada fisicamente ou sexualmente,
ela pode desenvolver algum tipo de transtorno psicológico em decorrência disso. Negligência, a gente pode colocar assim como ausência de afeto, né, de atenção, poucos amigos ou poucos relacionamentos saudáveis. A gente tem observado alguns jovens, principalmente, desenvolvendo a fobia social, a ansiedade social, tá? E uma doença mental anterior, pessoa que já teve um problema psicológico, por exemplo, ela tinha transtorno de ansiedade e agora ela está tendo crise de pânico. Ela tinha um problema de depressão e agora está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Vamos falar agora do exemplo de sinais e sintomas. Entender o que são sinais e o que são sintomas. Porque quando a gente vai fazer o diagnóstico dos transtornos psicológicos, a gente fala de sinais e de sintomas. E os sinais? Sinais podem ser identificados por qualquer pessoa, mas devem ser diagnosticados. Um sinal é uma manifestação de doença que o médico percebe. Agora, vamos ver os sintomas. Um sintoma é a experiência subjetiva de um potencial problema de saúde, que não pode ser observado facilmente. Então, no sinal, a gente consegue observar, no sintoma, não. Um sintoma é uma manifestação de doença aparente para o próprio paciente. O que acontece? Então, na questão dos sintomas representam as queixas do paciente, as queixas que levam o paciente a ir procurar um consultório médico. E o que chama atenção, por exemplo, quando a pessoa chega lá, ou você chega lá no médico e fala, doutor, eu estou com dores e desconforto abdominal, né, na barriga, ou estou com uma forte dor de cabeça. Então, ele está falando dos sintomas, tá? Então, os sintomas, eles são subjetivos, o que significa que a outra pessoa só sabe dos sintomas se informado pelo indivíduo que está com a doença, que está sentindo, vivendo aqueles sintomas. Bom, para ficar claro, a gente colocou aqui, um sinal é objetivo e um sintoma subjetivo. Um exemplo aqui é a COVID-19. Sinal, a febre. Um sintoma, perda de sabor ou cheiro. A pessoa fala, estou com febre, pode ser um sinal de COVID, mas tem os sintomas da COVID? Então, ele pode estar com febre, mas se não tiver com os sintomas da COVID, não significa que esteja com COVID-19. Então, o médico vai avaliar o sinal, está com febre, mas tem os sintomas conjunto de sintomas que confirmam o COVID. Tem perda de sabor, perda do paladar, do olfato, e aí o que vai acontecer? O médico vai dar o diagnóstico que a pessoa está com COVID-19. Um outro exemplo aqui em cima, ó, dor de estômago, dor lombar e fadiga são sintomas, só pode ser reconhecido pela pessoa que os sente, ok? O que é isso? Cada transtorno tem o seu próprio conjunto de sintomas que podem variar muito, leve, moderado ou grave. Então, varia de pessoa para pessoa. O que nos dá a entender que uma pessoa pode ter o mesmo transtorno do que uma outra, porém o sofrimento de uma, naquele mesmo transtorno, é muito maior do que o sofrimento que uma atravessa, sendo diagnosticada com o mesmo transtorno, ok? Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas os sinais são comuns, né, tanto em adultos, homens e mulheres, e quanto também em adolescentes. É importante observar que a presença de um ou dois desses sinais, por si só, não significa que você tem uma doença mental, transtorno psicológico. Por exemplo, fulano é muito ansioso, está muito ansiosa, não significa que ela tem um transtorno de ansiedade. Fulano está triste hoje, não significa que aquela tristeza seja um transtorno de depressão. Então, para que possa ser caracterizado um transtorno,
É preciso fazer uma avaliação diagnóstica e levar em consideração um conjunto de sintomas e também observar os sinais e avaliar quanto tempo essa pessoa ela está com esses sintomas, né? No caso, por exemplo, de uma depressão, a tristeza da depressão, a tristeza ela é um sintoma da depressão, quando uma tristeza que persiste por mais de 2 semanas e é acompanhada de outros sintomas psicológicos, ou também sintomas relacionados a comportamento, pessoa quer ficar só deitada, isolamento social, ela não quer ver ninguém, mas precisa ter um conjunto de sintomas aí, ok? E esses sintomas, ele tem uma certa já duração, né? Ele já tem uma certa extensão, 2, 3 semanas. E aqui nós temos um ou mais sintomas por si só, não pode prever uma doença mental, mas pode indicar a necessidade de uma avaliação adicional. Então, tá com alguns sintomas de depressão, vai ao médico, psiquiatra ou vai ao psicólogo, para ele fazer uma avaliação se realmente esses sintomas determinam uma depressão, um transtorno de depressão que está em curso. Se uma pessoa está experimentando vários ao mesmo tempo e os sintomas estão causando sérios problemas na capacidade de estudar, de focar no trabalho ou se relacionar com outras pessoas, ela deve ser examinada por um médico ou profissional de saúde. Então, não espere as coisas ficarem mais difíceis para depois você procurar ajuda. Nós temos, então, alguns exemplos de sinais e sintomas. Por exemplo, sentimento de tristeza ou estar deprimido. Aquilo que nós falamos, tristeza é um sintoma da depressão, mas quando essa tristeza persiste. Pensamento confuso ou capacidade reduzida de concentração, é característico de alguém que tem transtorno de ansiedade. Modos ou preocupações excessivas ou sentimento extremo de culpa, característico de uma pessoa que está com depressão. Mudanças extremas de humor, de altos e baixos, transtorno bipolar. Afastamento de amigos e atividades. A gente pode ter aqui uma fobia social, a gente pode ter aqui também uma situação de depressão, cansaço significativo, pouca energia ou problemas para dormir, uma depressão, desapego da realidade, delírios, paranoia ou alucinações. Aqui a gente tem um quadro esquizofrênico. Incapacidade de lidar com problemas diários ou estresse. Aqui nós já podemos caminhar para o lado de um transtorno de personalidade. Problemas para entender e se relacionar com situações e pessoas, problemas com o uso de álcool, transtorno causado pelo abuso, né, pelo uso de substâncias, principais mudanças nos hábitos alimentares. Essas principais mudanças nos hábitos alimentares, nós queremos destacar depois algumas mudanças que a pessoa experimenta no hábito alimentar, que é característico, por exemplo, de uma anorexia, bulimia e compulsão alimentar, ok? Nós temos também aqui mudança de desejo sexual, raiva excessiva, hostilidade ou violência, e pensamento suicida. O pensamento suicida é um estado gravíssimo, né, de um transtorno psicológico. Quando a pessoa começa a ter ideia suicida, ela está num quadro muito severo. Bom, caminhando um pouco mais, vamos falar então de exemplo de transtorno mental. Nós separamos alguns dos transtornos mentais transtorno psicológico, que é muito comum da gente poder ouvir, tratar e das pessoas comentarem. Aí destacamos aqui a depressão clássica ou maior e transtorno depressivo maior. Então, tem os tipos de depressão, ok? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Aí, dentro do transtorno de ansiedade generalizado, nós temos transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias, síndrome do pânico, estresse
a questão da esquizofrenia. Tá? Por quê? A esquizofrenia é uma doença mental grave, com início na adolescência, por volta dos 15 anos, ou nos primeiros anos da vida adulta, lá pelos seus 30, 35 anos. Então, a prevalência é semelhante tanto em homens quanto em mulheres, embora no sexo feminino é prognóstico e seja mais favorável, e o início geralmente é mais tardio do que no sexo masculino, entre os homens. E na questão da esquizofrenia, a gente tem alguns tipos de esquizofrenia. Tem a esquizofrenia catatônica, que a pessoa fica na mesma posição por horas, e aí acaba causando também, ela tem, além de ficar na posição por horas, tipo, fica com o braço ali cruzadinho, em pezinho, paralisada. Também esse tipo de esquizofrenia catatônica causa redução na atividade motora. Tem a esquizofrenia desorganizada, caracterizada por um comportamento infantil, e também, nesse mesmo tipo de esquizofrenia desorganizada, a pessoa ela vai ter respostas emocionais descabidas e pensamentos sem nexo. E temos mais um outro tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia, que a gente chama ela de esquizofrenia residual, que é a alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não com tanta frequência, né? Com intensidade menor. E aí a gente quer chamar a atenção alguns sintomas comuns da esquizofrenia: alucinações, delírio, pensamentos desordenados, redução da fala e etc. Ok? Temos aqui a distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Temos aqui o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é diferente da depressão. Ele também causa episódios de humor extremamente deprimido, mas ele é característico, assim, do indivíduo estar vivendo extremos. Tem momentos que ele está numa explosão de humor, eufórico, ou irritável, e vai ter um momento que ele está totalmente deprimido, para baixo, desanimado. Por isso, a questão da bipolaridade. E nós temos os transtornos de personalidade, que é dependente, evitativa, obsessivo-compulsivo, depressiva, paranoide, esquizoide, esquizotípica, passivo-agressiva, narcisista, histriônica, antissocial, borderline. Ok? Bom, vamos agora falar um pouco sobre esse grupo de risco aí das doenças mental ou transtorno psicológico. Bom, aqui nós temos o grupo de risco, tá? A doença mental não discrimina ninguém, é importante vocês saber, tá? Independente da sua idade, independente do sexo, independente da renda, status social, raça, religião, espiritualidade, orientação sexual, formação, outro aspecto da identidade cultural. Por que a gente fala grupo de risco? Grupo de risco porque são pessoas que precisam de uma atenção imediata em sua saúde emocional, tá? E aí a gente tem aqui os determinantes da saúde mental e transtornos mentais, incluem não apenas atributos individuais, como também a capacidade da pessoa administrar os pensamentos, as emoções, os comportamentos e as interações com os outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos e ambientais, como as políticas nacionais, a proteção social, padrões de vida e condições de trabalho, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade, já que nós citamos ali, entre os transtornos psicológicos, está o transtorno de personalidade.
Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças mentais. Envolve padrões de longo prazo de pensamentos e comportamentos que não são saudáveis. Então, os comportamentos causam sérios problemas de relacionamento e de trabalho. Pessoas com transtornos de personalidade têm dificuldade de lidar com os problemas e tensões do dia a dia. Frequentemente, eles têm relacionamentos turbulentos com outras pessoas. Os sintomas de cada transtorno de personalidade são diferentes, tá? Eles podem ser leves ou graves. Pessoas com transtorno de personalidade podem ter dificuldade em perceber que tem um problema. Ninguém vai dizer assim, eu sou narcisista. Dificilmente alguém vai dizer que é um narcisista, ou alguém vai dizer que é borderline, né? Então, dificilmente as pessoas vão assumirem isso. E não é tão fácil assim também você identificar, por isso é importante um diagnóstico sério, preciso, conforme as orientações apresentadas aqui por Dalgalá Rondo e outras orientações psicológicas. O tratamento geralmente inclui psicoterapia e, às vezes, medicamentos. Por exemplo, a pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline, ela tem que fazer uso de uma medicação, tá? Porque algumas pessoas, elas têm um comportamento ou humor muito alterado, são tomadas por uma raiva muito grande, uma tensão emocional muito grande, ok? Então, precisa aí de uma medicação para poder acalmar, um Rivotril, alguma coisa assim. Mas não se deve tomar medicações sem a prescrição médica. Não é porque uma pessoa toma um remédio, um Rivotril aí, para poder acalmar, fazer dormir, que você vai pegar o Rivotril emprestado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, para você tomar. Então, ninguém pode tomar uma medicação sem passar por uma avaliação médica, que cada organismo reage de uma forma diferente àquela mesma medicação. Então, não faça isso. Bom, agora nós temos aqui DSM-5. DSM-5 informa, em geral, para atender aos critérios de doença mental e seus sintomas devem causar sofrimento significativo ou interferir em seu funcionamento social, ocupacional, educacional e durar por um período de tempo definido. Então, quem é que vai dar esse critério? É o DSM-5. O DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Ele está na sua 5ª edição, por isso é DSM-5, e ele foi elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. A primeira edição do DSM se deu em 1952, e ele segue, então, uma série de critérios específicos. Os sintomas que definem cada doença mental são detalhados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, e esse manual é usado por profissionais de saúde mental para diagnosticar condições mentais e por companhias de seguros para reembolsar o tratamento. A última edição é o DSM-5, que foi publicada aí no ano de 2013. Essa é a capa aí da nova edição do DSM-5. Então, o DSM, ele é muito importante para nós, profissionais da área de saúde, né, para podermos ter aí um diagnóstico mais preciso daquele olhar, daquela leitura, daquela escuta que fazemos ao paciente durante a avaliação diagnóstica. E aí, este DSM, Manual de Diagnóstico Estatístico, ele é dividido em 5 eixos. O primeiro eixo é o transtorno psiquiátrico. O segundo eixo refere a condições que afetam a capacidade intelectual e os transtornos de personalidade, geralmente por toda a vida, né, que marcam a vida da pessoa, né.
O eixo 3 descreve as condições médicas gerais. Eixo 4 trata dos problemas psicossociais e ambientais associados com o transtorno mental em questão. E o eixo 5, escala de avaliação global do funcionamento do paciente, ok? Então, esse manual é muito importante para a área de saúde no diagnóstico dos transtornos psicológicos. Tratamento. Transtorno psicológico tem tratamento? Tem tratamento, tá? O tratamento pode ser feito através do acompanhamento psicológico, que é psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, que cuida da parte dos psicofármacos. Então, assim, é muito importante que a pessoa, se ela quiser melhorar, se a pessoa quiser melhorar seu quadro de transtorno de depressão, de uma crise de ansiedade, ela tem que ser acompanhada por um psiquiatra e por um psicólogo junto, tá? Por quê? Porque o psiquiatra vai orientar nas medicações, e o psiquiatra vai fazer a parte psicológica, da reflexão, do entendimento, da avaliação, da escuta, e até também poder acompanhar a pessoa, como está as reações dela durante o uso das medicações prescritas pelo psiquiatra. Algumas pessoas, elas só fazem um tratamento de depressão com o psiquiatra, e aí elas ficam somente tomando a medicação, mas a gente entende que uma boa recuperação envolve não só a parte farmacológica, psicoterápica, mas também exercícios, uma boa alimentação. Então, é um conjunto de ações a serem adotadas pela pessoa, de forma a ela recuperar aquela saúde emocional, aquele bom bem-estar que ela tinha antes de sofrer aí esse transtorno psicológico, ok? Bom, agora vamos falar, já falamos bastante sobre os transtornos psicológicos, e vamos finalizar falando dos transtornos mental e a Bíblia. Será que existe algum transtorno psicológico na Bíblia? E aí, o que você acha? Será que alguns personagens da Bíblia surtaram, tiveram momentos de loucura, entraram em depressão? Qual é o personagem bíblico que você lembra que ele pode ter vivido um transtorno psicológico? Muitas pessoas lembram de Elias, né? Que Elias entrou em depressão, foi para a caverna, né? Elias não queria viver mais. Então, de fato, Elias, ele tinha realmente ali alguns sinais de uma depressão, tá? Mas eu separei aqui alguns casos para a gente poder analisar de possíveis transtorno psicológico encontrado na Bíblia, ok? Por que eu falo possíveis? Porque não foi feito um diagnóstico, então é um olhar para aqueles personagens de acordo com o nosso olhar sobre a ciência psicológica, e aí a gente tenta se aproximar daquilo que aquele personagem estava vivenciando e que realmente se enquadra em um tipo de transtorno psicológico que a ciência hoje ela tem como critério de identificação. Então, vamos aqui. Primeiramente, Mateus 4, 24, diz assim: E a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os enfermos que foram cometidos por diversas doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os que eram lunáticos e os que tinham paralisia, e ele os curou. Aqui fala, inicialmente, diversos tipos de doenças e tormentos. Tormento é algo que vem na cabeça, né? Então, aqui está claro que no tempo de Jesus, algumas pessoas eram atormentadas por algum tipo de doença mental. Tinham algum tipo de transtorno psicológico, mas que eram curadas por Jesus, ok? Então, não existe na Bíblia o termo explícito doença mental, transtorno psicológico. Não existe na Bíblia essa palavra. O que percebemos é o quê? Que existem algumas passagens bíblicas que sugerem que algumas pessoas passaram por problemas de doença mental.
Então, nós vamos ver aqui um caso interessante, que é o caso de Caim. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, 3, 7, diz assim: E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Gênesis 4, versículo 3 a 7. O que a gente pode encontrar aqui nessa relação de Caim com Abel? Que Caim, ele vai demonstrar um ciúme patológico. Sintomas aqui: ego danificado, baixa autoestima, falta de medo de punição, falta de medo de punição porque ele mata o irmão dele sem medo de ser punido. Falta de empatia com o irmão, ele não é empático, Abel. Falta de comportamento inibitório, impulsividade, regulação afetiva danificada, egoísmo, falta de culpa e remorso e falta de poder e de controle, ok? Bom, a gente tem aqui o seguinte: ciúme é uma emoção comum que pode ser considerada patológica em algumas condições. Então, ciúme patológico é um outro termo usado para descrever um ciúme extremo. Quando o ciúme se torna patológico? Quando está vivendo o ciúme extremo. Desejo e a rivalidade é a marca registrada do ciúme patológico. Esse ciúme era tão extremo em Caim que ele foi levado a assassinar o seu irmão Abel. Um outro personagem que nos chama a atenção aqui é Nabal. Você deve conhecer a história de Nabal. Nabal, ele era casado com Abigail. 1 Samuel 25, 36 fala assim: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E ele, já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Agora, 1 Samuel 25, 25. Mas, Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, meu Senhor, agora não faça este homem vil, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. 1 Samuel 25, 25. Nabal era homem muito rico, enquanto sua esposa Abigail era uma sábia e linda mulher, mas ele tinha um problema de alcoolismo. Então, a gente pode identificar em Nabal um transtorno relacionado ao uso de substância. Qual a substância? O álcool. Outro exemplo de uma situação geradora de problemas psicológicos, transtorno psicológico, está na família de Davi. É o caso de abuso sexual. E a gente vai ter aqui como um transtorno psicológico, estresse pós-traumático. Amon, filho do rei Davi, abusou sexualmente sua irmã Tamar. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 9, diz que depois que Tamar foi abusada pelo seu irmão, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Como resultado desse abuso, Tamar sofreu de vários problemas psicológicos, incluindo o transtorno de estresse pós-traumático, baixa autoestima, ansiedade, medo, depressão, raiva e isolamento. Este foi o ataque sexual a um adolescente, cujo agressor era o próprio irmão.
Então, outro caso que nós temos aqui de transtorno psicológico é do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 16, 14, revela que o Espírito de Deus se retira de Saul, e um espírito maligno recebe permissão de Deus para atormentar o rei. O rei estava atormentado e reagia como um louco, O rei Saul, o primeiro rei de Israel, foi repetidamente afligido pelo que provavelmente chamaríamos de depressão clínica nos dias de hoje, ok? Então, Saul, ele tinha uma depressão lá, tá? Talvez uma depressão bipolar, o Saul devia ter. E o próximo caso que nós temos é a loucura de Nabucodonosor. Diz lá em Daniel 4, 33, 34. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, o Rei, e glorifiquei aquele que vive para sempre. Daniel, capítulo 4, 33, 34. Então, o rei Nabucodonosor, o que mostra aqui para a gente? Um estado de loucura, né? Ele enlouqueceu, comendo grama como gado, e o seu cabelo cresceu como as penas de uma águia, as suas unhas como garras de um pássaro. Ok? Então, são alguns dos casos que nós identificamos de possíveis transtorno psicológico na Bíblia. Mas, volto a dizer, na Bíblia não existe o termo escrito transtorno psicológico. Mas há evidência de que algumas pessoas, em algum momento de suas vidas, elas passaram por um tipo de transtorno psicológico. Ok? Mais um outro texto, para finalizarmos. Salmo 22, 1 a 7. Alguns dos salmos atribuídos a Davi certamente parecem atender aos critérios para uma pessoa gravemente deprimida. Vamos ver o Salmo 22, 1 a 7, o que diz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de ti e tu não me ouves. De noite eu não tenho sossego. Quer dizer, não estava dormindo direito, estava tendo insônia. Porém, tu és santo, que tu habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo. Bom, aí nós temos aqui o Salmo 22, 1, 7. Davi, então, ele faz um discurso de uma pessoa que está deprimida. Conclusão, para que se tenha uma boa saúde mental, é preciso praticar hábitos saudáveis, uma combinação de exercício, alimentação saudável, descanso, lazer, bons relacionamentos, etc. E para você, sucesso, muita saúde. Então, nós terminamos aqui essa apresentação sobre transtorno psicológico e a Bíblia. Espero ter contribuído com o seu aprendizado e até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus, um grande abraço.